Amém. Agora as irmãs vão se sentar e os irmãos vão se levantar e vão recitar o Salmo 23. Olá, homens, não me decepcione hoje. Não? Começa aí o pastor Anivaldo. Amém, podeis assentar. Eu nem vou dar a nota, porque senão vai ficar feio, vai ficar feio o negócio. Meus queridos, eu gostaria de começar contando uma história, e eu vou pedir aos irmãos que prestem muita atenção nessa história que vou falar, porque essa história vai nos ajudar a compreender a profundidade do Salmo 23. O título da nossa meditação hoje é O Senhor do Salmo 23. Conta-se uma história que um político de uma cidade pequena, querendo ganhar votos de todas as classes sociais existentes naquela sociedade, convidou para o seu showmício o homem mais popular da cidade e o homem mais venerado da cidade. O homem mais popular da cidade era um poeta, o único poeta que havia na cidade. E o homem mais venerado da cidade era um velho pastor, que depois de ter o seu ministério ali por mais de 40 anos, ele havia aposentado e continuou morando naquela cidade. E aquele político, ele pediu para o locutor dar a ambos oportunidade do meio para o fim no seu showmício. Foi o que o locutor fez. Quando chegou do meio para o fim, o locutor falou: agora o poeta vai declamar o Salmo 23. E aí o poeta, com aquela voz majestosa, com seu talento natural, ele faz a declamação do Salmo 23. Quando ele termina de declamar o Salmo 23, todos de pé aplaudem o poeta, admirados e alegres por tal declamação. Então todo mundo se alegrou, admirado com o poeta fazer tal declamação. Quando chegou no final do showmício, o locutor falou: agora o pastor vai recitar o Salmo 23. E o pastor, já com aquela voz embargada pela idade, vagarosamente começa a citar o Salmo 23, dando pauta em cada versículo para que houvesse entendimento. E à medida que ele ia avançando os versículos, o povo começou a ficar tenso. E quando o pastor terminou de recitar o Salmo 23, todos começaram a chorar. E o locutor, pasmado em ver tal situação, ele diz: eu não entendo o que está acontecendo aqui. Porque o poeta, ele declamou o Salmo 23, todos riram, ficaram admirados, alegres, bateram palma. Mas o mesmo Salmo,
o pastor recitou e as pessoas começaram a chorar. Eu não entendo aonde que está a diferença nas duas apresentações. E aí o poeta, ele pede a palavra. E o poeta diz: eu sei aonde está a diferença. A diferença, apontando para si mesmo, a diferença é que eu conheço o Salmo 23. Mas ele, apontando para o pastor, ele conhece o Senhor do Salmo 23. E essa é, meu irmão, a diferença entre você, que faz parte do rebanho de Cristo, e as pessoas que estão lá no mundo. As pessoas conhecem o Salmo 23 porque o Salmo 23 é usado como uma espécie de amuleto. Você sai nas ruas aí, você vai ver o Salmo 23 estampado em uma camiseta. Você, andando mais um pouco, você vai ver o Salmo 23 nos para-brisa de alguns carros. Você entra numa casa e está lá o Salmo 23 num quadro, na sala principal da casa. E quando não está num quadro, a Bíblia está lá na estante aberta no Salmo 23. Então podemos dizer que o Salmo 23 é um salmo muito conhecido pelas pessoas. Mas conhecer o Salmo 23 não dá a uma pessoa o direito de usufruir das bênçãos contidas nele. Para usufruir das bênçãos que existem no Salmo 23, é necessário conhecer o Senhor do Salmo 23 e tê-lo como seu pastor. Mas muita gente, muitos cristãos têm Jesus como seu Salvador, têm Jesus como seu Senhor, mas não tem Jesus como pastor. E se você não entendeu, eu explico. Muita gente tem Jesus como Salvador porque um dia aceitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Muita gente tem Jesus como Senhor porque obedece os seus mandamentos. Mas não tem Jesus como pastor porque não permite que ele seja guia das suas decisões. Não tem Jesus como pastor porque não permite que ele seja guia das suas escolhas. Não tem Jesus como pastor porque não permite que ele seja guia da sua vida. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E aqui está o princípio. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem se direcionado para a sua voz? Você tem sido guiado por essa voz que você tem ouvido? A voz do Salvador? O Salmo 23, meus queridos irmãos, as promessas do Salmo 23 são espirituais e não materiais. O Salmo 23 foi escrito por Davi. Esse é um dos 73 salmos de Davi que existe na coleção de cânticos da Bíblia. No hebraico, essa coleção de cânticos, ela está dividida em 5 volumes. E Davi tem quase 50% dos salmos escritos nessa coleção. É interessante que Davi poderia, nesse salmo, descrever a sua jornada exterior, que, modéstia à parte, é uma jornada excelente. Davi foi um grande soldado, Davi foi um grande capitão, Davi foi um grande general, Davi foi um grande rei. Davi é um exemplo de rei para todos os reis que o sucederam no trono. Então, é uma jornada exterior excelente, e Davi poderia descrever essa jornada exterior aqui nesse salmo, mas não faz. Davi descreve nesse salmo a sua jornada interior, a sua vida com Deus. É isso que Davi faz. E é interessante que o versículo 1,
o versículo 1 desse capítulo 23, o versículo 1 é o cabeçalho que dá sentido aos 5 versículos posteriores, ou seja, os 5 versículos que estão adiante no Salmo. E esse versículo, ele está mal interpretado ou mal traduzido para o português, porque ele não dá o sentido, ele não traz a profundidade do texto hebraico. Por exemplo, o texto aqui está dizendo, aqui em português está, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico não está assim. No hebraico está, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Isso nos traz um princípio muito importante que esse salmo ensina. Jesus, Ele não nos dá alimento espiritual. Jesus, Ele é o nosso alimento espiritual. Amém? Jesus, Ele é o nosso alimento espiritual. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, no versículo 49, Jesus diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E no versículo 51 ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém se alimentar de mim, nunca terá fome. E é por isso que eu digo que Jesus é o nosso alimento diário, é o nosso alimento que não faltará em nossas vidas. É o alimento que nos sustenta, é o alimento que nos dá vida. Se vocês perceberem nesse salmo, todos os verbos estão no presente. Isso quer dizer que as bênçãos contidas nesse salmo, eles são para a vida de agora. As bênçãos contidas nesse salmo 23 não são para a vida futura, ou a vida vindoura. É para a vida de agora. E nós devemos nos beneficiar dessas bênçãos, porque nós fazemos parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Bíblia aberta no Salmo 23, e nós vamos destacar aqui 16 bênçãos, ou 16 elementos que existem nesse Salmo, que faz parte da nossa vida, se você realmente é ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então o Salmo começa da seguinte forma, o Senhor é o meu pastor. Isso nos fala o quê? Isso nos fala de relacionamento. Relacionamento. É interessante que em João 10, 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E aqui está o princípio do relacionamento entre ovelha e pastor. É você conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu pastor. E você ter a certeza de que Ele o conhece como ovelha. Então, quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, Davi está falando de relacionamento. Na parte B do versículo diz, nada me faltará. Isso nos fala de suprimento. Como eu falei anteriormente, Jesus é o nosso alimento diário. Mas não só isso, Jesus também é o nosso alimento suficiente. Nós não precisamos comer em outro aprisco. Obrigado, irmão. Nós não precisamos comer em um outro aprisco. Nós não precisamos comer em outras bandejas. Porque Jesus é o nosso alimento suficiente. Amém? No versículo 2 aí diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso nos fala de descanso. É interessante que no capítulo 4 de Hebreus, quando o escritor aos Hebreus fala do sábado, ele fala que aquele que aceita Jesus entra no descanso de Deus e descansa das suas obras. Nós hoje vivemos o verdadeiro sábado, porque nós entramos no repouso de Deus quando aceitamos a Cristo e nós descansamos das nossas obras. A parte B do versículo diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso fala de cuidado. Nesse versículo 2, descanso e cuidado são duas coisas que o pastor dá às suas ovelhas.
No versículo 3, ele diz: refrigera a minha alma. Isso fala de paz. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo dá é uma paz diferenciada. A paz que o mundo dá é uma paz que consiste em a ausência da guerra. Mas a paz de Jesus Cristo é uma paz em meio à guerra. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo. Nós conseguimos ter paz, porque a paz de Jesus Cristo, ela é uma paz eterna. Amém? É uma paz eterna. Todo mundo está angustiado. Todo mundo está aí no mundo em guerra. Mas nós temos paz, porque nós temos Jesus Cristo. E aqui a parte B do versículo 3 diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Isso nos fala de direção. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, meus queridos irmãos, estamos indo para o céu por meio de Cristo. Amém? Nós estamos indo para o céu por meio de Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. No versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso nos fala de provação. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos pelo vale da sombra da morte. Alguns ainda estão passando, e alguns possivelmente poderão passar pelo vale da sombra da morte. Essa expressão vale da sombra da morte, diz alguns estudiosos, que Davi tinha em mente aqui o vale onde os leprosos eram jogados. Havia um vale em Jerusalém onde os leprosos eram jogados, e ali eles viviam fora da sociedade, separado dos amigos, separado dos parentes, e eles terminavam a sua vida naquele vale. Então, essa referência é que Davi fala aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passasse por qualquer tipo de provação, ainda que eu passasse. E quando Jesus, ele prova, ele aprova, amém? Quando Jesus, ele prova você, a finalidade, o objetivo dele é de aprová-lo, e não desaprová-lo. E a Bíblia diz que Jesus não prova ninguém além daquilo que nós não possamos suportar. Não possamos suportar. Então, meu irmão, o objetivo de Jesus é aprová-lo na sua aprovação. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso nos fala de fé. Deus, ele não livra a gente do perigo, irmãos. Deus não livra a gente do perigo, Deus livra a gente no perigo. No perigo, é no perigo que Deus livra a gente. Então, seja em qualquer situação, meus queridos irmãos, seja em qualquer situação, seja para a morte ou para a vida, vamos ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, vamos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Se for para a morte, vamos confiar, louvado seja Deus. Se for para a vida, louvado seja Deus. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso fala de fidelidade, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a última promessa do Evangelho de Mateus? Quem poderia me responder? E qual é a última promessa do Evangelho de Mateus? Quem que foi que respondeu aí? Vai ganhar um chocolate depois. Depois eu vou dar um chocolate para a irmã que respondeu. Essa é a última promessa do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem crê nisso, levanta a mão aí. Quem crê nisso? Então viva, irmão, viva confiado nisso. Viva a sua vida confiado que Jesus está contigo. Jesus é contigo, porque Ele é o seu pastor. E aqui prossegue mais uma vez. Porque tu estás comigo e
o versículo 4 ainda, a tua vara e o teu cajado me consola. Isso fala de disciplina e proteção. Nós temos aqui duas coisas importantes, vara e cajado. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 6, fala que Deus disciplina aquele que ama e açoita aquele que tem por filho. Irmãos, o cajado, não sei aqui, a primeira igreja batista do Rio, tem um cajado grandão que fica do lado do púlpito da igreja. Esse cajado ele é passado de um pastor para outro. É uma coisa interessante. Quando o pastor ele encerra seu ministério, ele pega aquele cajado e passa para o outro pastor que está assumindo o ministério daquela igreja. E o cajado continua lá. O cajado ele tem aquele gancho, né? Aquele gancho serve para que o pastor ele coloque no pescoço da ovelha e puxe quando a ovelha está indo na direção errada. Isso chama-se proteção. Está protegendo. O cajado serve também para guiar as ovelhas, para jogar as ovelhas para a direção certa. Mas a vara, ela tem dois objetivos. A vara serve para afugentar os lobos. O pastor usava a vara para afugentar os lobos, mas também usava a vara para disciplinar as ovelhas. Um grande teólogo disse uma vez, fazendo uma dissertação sobre esse texto, ele diz o seguinte, que quando uma ovelha se desgarrava do rebanho e sumia por algum tempo, como naquela parábola no capítulo 15 de Lucas, ele deixava as 99 no curral e ia atrás daquela ovelha. Quando ele achava aquela ovelha, ele usava a vara para quebrar as 4 patas da ovelha. Ele quebrava as 4 patas da ovelha, e enquanto ela estivesse com as patas quebradas, ele carregava a ovelha no pescoço, no seu pescoço ali. Ele carregava nos seus ombros. Mas aquela ovelha, quando ela sarasse, ela nunca mais se desviaria do seu caminho, porque ela foi disciplinada pelo pastor. Então, meus irmãos, há 2 tipos de disciplina. Há a disciplina que provém da obediência e há a disciplina que provém da desobediência. E a disciplina que provém da obediência é aquela que você aplica em sua própria vida. E a disciplina, através da desobediência, é o resultado do nosso próprio pecado, de nos afastar do nosso pastor, de nos rebelar contra ele, de nos distanciar dele, e isso gera uma consequência. Versículo 5 diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso nos fala de vitória. Lá no Antigo Testamento, meus queridos irmãos, no Antigo Testamento, quando um rei vencia o outro, e levava prisioneiros, o que esse rei fazia? Esse rei mandava colocar umas bancas, umas mesas ao ar livre, e ali o rei, ele ceava com seus súditos, com o seu exército, e mandava trazer todos aqueles prisioneiros despidos, e esses prisioneiros eram colocados em frente às mesas, para que aqueles prisioneiros pudessem assistir a vitória daquele rei e aquela ceia vitoriosa daquele rei. Então, por isso que Davi fala aqui, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Oh, meus queridos irmãos, nós não precisamos fazer nada nesse mundo, se irritar com ninguém ou lutar contra ninguém. Todos que forem contra o Evangelho, um dia assistirão à nossa vitória. Amém? Todos que forem contra o Evangelho, todos que forem contra você, um dia vai assistir a sua vitória. Você vai estar num banquete maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai estar lá assistindo a sua vitória, porque a sua vitória é certa, porque ela foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 5 diz, unges a minha cabeça com óleo. Isso fala de consagração. E consagração é um elemento que pode ser traduzido pela palavra santificação. A santificação há 3 elementos: conservação, separação
e consagração. Todas essas três palavras podem ser interpretadas, pode ser substituída pela palavra santificação. E nós, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, nós fomos separados e fomos selados com o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado e era tomado. Por isso que Davi, no Salmo 51, fala, não retires de mim o teu Espírito. Mas no Novo Testamento, na nova aliança, o Espírito é dado e ele habita dentro de você para sempre. Para sempre. Por isso, você é uma pessoa consagrada. Mas o versículo 5 ainda continua, meu cálice transborda. Isso fala de abundância. Isso fala de abundância. Meus queridos irmãos, nós não podemos ser como os filhos de Israel no deserto, que murmurava de tudo. 40 anos no deserto, o povo tinha maná, Deus dava codornizes para o povo comer carne, Deus tinha a nuvem que de dia, 45 graus ao dia, a nuvem cobria o acampamento, e à noite essa nuvem se transformava em uma bola de fogo para iluminar todo o acampamento. Deus dava tudo isso para o povo, e o povo ainda murmurava contra Deus. E tudo isso está escrito para que nós não venhamos murmurar. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas nós temos fartura em abundância em nossas vidas. Só precisamos reconhecer a graça de Deus. Porque tudo que vem junto com a graça de Deus é uma coisa abençoada na vida do crente. Versículo 6, para terminarmos aqui, porque senão eu vou passar para... Não vou dar um exemplo, né? Versículo 6 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E isso fala de graça, meus queridos irmãos. Bondade e misericórdia têm feito parte da minha vida. A minha oração todo dia de madrugada é essa, que a bondade do Senhor, que todos os meus dias eu possa contemplar a bondade do Senhor, a sua misericórdia, a sua graça e o seu perdão em minha vida. Oh, meus queridos irmãos, quando você acorda de manhã cedo, você tem bondade e misericórdia. Você tem o seu serviço porque você tem bondade e misericórdia. Você tem saúde porque você tem bondade e misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Isso é uma graça, é uma bênção gloriosa que provém desse salmo. E por fim, meus irmãos, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso nos fala de adoração. Adoração. Todos os dias eu tenho um culto para apresentar a Deus. Todos os dias eu quero e eu tenho prazer em apresentar esse culto. Eu passo a semana toda na expectativa de estar aqui domingo de manhã com os irmãos. Eu passo me preparando e falando, Senhor, aceite o meu culto, aceite a minha adoração domingo de manhã. E graças a Deus que Deus tem aceitado. Meus queridos, que o Salmo 23, essas bênçãos, são 16 elementos que tem aqui. Que esses 16 elementos possam fazer parte da vida de cada um de vocês. E que o Senhor Jesus possa ser o seu pastor. Amém?